tudo bom? E hoje a gente vai falar sobre Veganismo. Oi pessoal, hoje eu tô aqui com o meu amigo Peter. Olá, O Peter, ele é vegano, já faz quanto tempo que você é vegan? 10 anos. Vegan são vegetarianos. O que a gente conhece, assim, popularmente, o vegan seria o vegetariano bem mais estrito, né? O vegetariano que não consome nem leite, nem derivados de leite, nem ovos, nem derivados de ovos, nem mel, nem roupas de couro, nem gelatina, que é a origem animal, enfim, entre uma série de coisas. Mas é algo ideológico então, né? Sim, algo ideológico. Ao meu ver, acho que a gente tem que não ser tão extremo nesse sentido, assim, de cortar tudo de uma vez. E tem que ir sentindo, né? O que eu consumo no meu dia a dia, seja de alimentos, seja de higiene pessoal, seja de investimento. E a partir disso, o que eu posso mudar? O que eu posso fazer escolhas melhores, né? Quando você falou pra você mesmo, para de comer carne. Foi uma questão assim que começou a não fazer sentido mais pra mim, sabe? Comecei a conhecer um pouco mais de como funcionava essa indústria, e aí eu comecei a conhecer pessoas que já eram, e vi que era possível. Naturalmente meu corpo e eu internamente já começamos a vislumbrar essa possibilidade. Foi muito rápido e muito fácil pra mim. Tem muita gente que tem muita dificuldade, e eu não julgo as pessoas que têm dificuldade, que pra mim eu acho que foi uma exceção, assim, pra mim foi muito fácil. Você começou como vegetariano, depois virou vegano, você já foi direto pro... Eu fui vegetariano por 2 anos antes de me tornar vegan. Você não sentia falta de carne no começo? Nem um pouco, assim. Eu fui do dia pra noite, assim, decidi parar de comer carne mesmo. Aí logo no início eu fiz o que muitas pessoas fazem, né? Que é você substitui o que você come de carne e você faz uma versão vegetariana, né? Então você come um bife, você faz um bife de soja. Fui um pouco por essa linha, né? Logo no começo. Nunca pensei em ser vegan, assim. Foi uma coisa muito natural, foi muito estranho, assim. De repente eu me vi, dentro da minha alimentação, eu comia tão pouco de derivado de leite, ovo eu já não comia mais. Quando você começou essa linha vegetariana, você emagreceu, sentiu falta de alguma coisa, sentiu mais fraco? Não. Olha, logo no começo, assim, mas isso dura o primeiro mês, você sente muita fome. Acho que o seu organismo, como ele tá acostumado a digerir carne, ele digere o vegetal, assim, quando você troca ele muito rápido, assim. Então você sente alguma coisa, nossa, mas isso dura pouco. E de benefício, quando você virou vegano, o que você sentiu? Apura muitos dos sentidos, assim. Paladar, olfato, principalmente, muda bastante. Hoje em dia é muito difícil eu me enganar com algum alimento, assim. Sei lá, vou comer alguma coisa que eu não conheço, na casa de alguém, por exemplo. Eu nem preciso perguntar muitas vezes, né? Eu sei que uma coisa tem ovo, que uma coisa tem leite pelo cheiro. E isso é uma coisa, assim, que todo vegano com o tempo acaba desenvolvendo, sabe? Aquela substância fica tão estranha pra você que quando você percebe ela de novo, você identifica muito rápido. Mas dizem que existe proteínas que só existe na carne vermelha. Isso não existe, na verdade. É um grande mito. Inclusive a proteína é um grande mito. O conceito de que você deve ingerir muita proteína durante o dia. Mas se você conversa com médicos mesmo, né? Assim, tem uma série de pesquisas sobre isso. É muito difícil uma pessoa ter deficiência de proteína. O que acontece hoje em dia na grande parte da população é deficiência de fibras e outras vitaminas, né? A combinação clássica do brasileiro, né, que é arroz e feijão, juntos eles têm os aminoácidos básicos, né, que formam outras cadeias proteicas também. É muito fácil você conseguir proteína, né? A gente tem que se preocupar com outras coisas. Qual a preocupação principal quando você vira vegano? B12. Tem muita gente que fala assim, vou virar vegano, vou ter que ficar tomando vitamina B12, quer dizer que isso não é certo. É que assim, a vitamina B12, ela é produzida por bactérias. E essas bactérias estão em todos os lugares, assim, na terra, no solo, né? O ser humano em si, por ter uma alimentação baseada hoje em dia em alimento cozido, a gente perdeu, digamos que durante a evolução, perdeu a capacidade de produzir B12 dentro do nosso intestino. Esse local que essa bactéria era habituada a estar, ela foi muito reduzida. Então a gente não consegue hoje em dia produzir a B12 internamente. Assim como os animais fazem, né? Por que o alimento vegano não tem B12? Porque não tem nada de origem animal. Quem produz a B12, por exemplo, de uma pessoa que come carne, tá na carne, tá no leite, né? Porque esses animais produzem. A vitamina é repassada por esses animais. Então tem suplementação que o vegano necessariamente precisa tomar. E essa suplementação não é de origem animal, né? Eles criam essa bactéria no laboratório, mas você faz a reposição. É muito fácil a reposição porque ela é estocada no organismo por muito tempo. Então não é uma coisa assim que você precisa tomar todo dia, sabe? É em cápsula? Cápsula. Existe o vegano tradicional e tem o tal do vegan cru, raw vegan, né? O que é isso, né? A alimentação raw, a alimentação crua, né? A pessoa que não cozinha o alimento, né? Isso é lindo, assim, né? Porque o alimento cru, ele tá na sua potência máxima. Você não destruiu nada, você não cozinhou ele, né? Você não removeu nenhuma das propriedades do alimento. Então, por exemplo, você vai lá na horta, pega e come isso. Não necessariamente, tem alguns preparos, se eu não me engano, você pode aquecer o alimento até 42 graus, se eu não me engano, mas acho que é isso. É uma cozinha bem slow, bem demorada, né? Pra você conseguir cozinhar, porque você não tem fogo, né? Então
Os preparos, se não é uma coisa assim pronta, tipo uma fruta, um vegetal que tá pronto e você comeu, nos preparos é um pouco mais lento, porque você tem que manusear muito a mão. O próprio ato de você amassar, ele vai trocando um pouco de calor com o alimento. Então ele vai chegando numa temperatura, lógico que numa temperatura de um cozimento, mas ele muda a textura. Nunca fui muito a fundo, assim. Qual a diferença entre um vegan e um raw? Tem diferença, não? Ah, muita diferença. É assim, se você conhecer uma pessoa que tá há muito tempo já só comendo cru, você percebe pelo olhar, assim. São pessoas muito vivas, assim, sabe? Muda tudo, realmente. A alimentação crua é algo poderosíssimo. Rejuvenesce uns 20 anos, assim, é uma coisa muito louca. Hoje em dia cresceu muito o movimento, tem muita opção. Muitas vezes no lugar nem tem, né, uma opção especificamente, mas as pessoas já sabem do que é. Já apareceu na Globo, né? Então acho que é uma coisa que já difundiu muito na massa hoje. Inclusive, você tem um restaurante vegano. Sim, a Casa Jaya, né? É muito mais do que só um restaurante. É um centro cultural que tem um restaurante vegano dentro. Também tem um café, né? Uma Café Veredas. É uma pequena lojinha que tem várias opções veganas de higiene pessoal, comidinhas também, outras coisas pra levar. Qual que é a ideia desse centro cultural? E é bem amplo, assim, a programação. É um centro que tem diversas atividades, cursos, aulas, palestras, apresentações, shows. Tem cursos de culinária vegana, muita coisa de culinária viva, sem açúcar, sem glúten. Então entra em vários nichos também, né? Tem aulas de yoga, capoeira, vários tipos de dança. A gente capta água da chuva, a gente composta o nosso lixo orgânico. A residência, né, que é uma casa, né? É uma casa grande, mas é uma casa ainda. Que tem várias soluções ecológicas ali dentro, né? Então a gente busca esse caminho. Também vai um pouco além do veganismo. Por exemplo, o nosso foco é o orgânico, né? Toda a nossa salada do almoço é orgânica. Orgânico é o quê? Sem agrotóxico? O que é? É, não só. Um alimento orgânico, ele é definido por vários pontos. Não pode ser transgênico, não leva agrotóxicos no cultivo. Também tem a questão social também, né? De quem trabalha nessa plantação também, tudo bonitinho, registrado, sabe? Não tem o trabalho de escravo. Então é uma coisa que não é só apenas o agrotóxico, né? Envolve toda essa cadeia produtiva dela ser legal, assim, não ser um pouco abusiva também. O orgânico cresceu muito nos últimos anos e esse crescimento acabou barateando muito o produto em si, né? Porque antigamente ainda é um pouco mais caro, mas hoje em dia já dá pra pôr na balança, assim, né? Pô, eu vou consumir um tomate que tem agrotóxico que custa, sei lá, R$10 o quilo, ou eu vou consumir um orgânico que custa 12. Então esses R$2 aí faz diferença, assim, né? Pra sua saúde, né? Você vai estar deixando de introduzir uma série de toxinas no seu corpo por, às vezes, um preço que vale a pena, né? E tem muitos vegetarianos que falam assim, eu sou vegetariano, mas eu como peixe. É, o peixe que nasce em árvore, né? Caralho, de árvore? E como é visto, assim, pela comunidade vegetariana? Olha, eu não costumo julgar ninguém, sabe? Eu acho que assim, a pessoa levantar uma bandeira de que, eu sou vegetariana e aí acaba não sendo, na real, eu acho uma pena. Você não precisa levantar uma bandeira de que você ainda não suporta, sabe? Tudo bem, você ser quem você é, não se classificar como nada, assim, tô evitando, tô parando, eu acho ótimo. Mas também é ok. Ninguém pode julgar ninguém, né? Um começo sempre é bom. Tem um movimento muito legal que chama Semana Sem Carne. Um dia da sua semana você não come carne, sabe? Já é um impacto gigante no planeta, assim. Tipo, se cada pessoa, uma vez na semana, não consumisse, já seria um ótimo resultado, assim, né? Meat Free Monday, well, Meat Free Monday, it's a fun day. Yeah, Meat Free Monday is happening around the world. Toda iniciativa já tem um impacto, assim. Acho que é isso, tem que sentir o que você consegue segurar, né? Eu não recomendo ninguém cortar tudo de uma vez. Vai experimentando, né? All around the world. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreve aqui no canal. Tá aqui na descrição o link da Casa Jaya também. Vão lá conhecer São Paulo, Capote Valente, número 305. Go Viga! Go Viga! Dá pra ler? Dá, né? Compre já! Pus de vaca.